2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar mais uma vez, glorificar a Ti, porque Tu és bom. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela Tua presença nesse lugar, pelo Teu agir, pelo Teu mover. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra. Estamos aqui também porque queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. E pedimos que essa palavra possa trazer um renovo, uma restauração, um fortalecimento, ó Deus, ainda mais para nós. Ó Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra, ela é espírito e vida, Pai. Ela é poderosa para transformar, ela é poderosa, ó Deus, para nos encher e nos fortalecer. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, tanto a primeira carta de Paulo quanto a segunda carta de Paulo foi escrita em cadeias. Paulo, na primeira carta, ele estava preso devido à inveja, uma perseguição religiosa. A inveja pelo fato do cristianismo estar crescendo bastante. E os religiosos da época se sentiram tanto quanto, vamos dizer assim, ameaçados, E então começaram uma perseguição contra os cristãos. E Paulo, por sua vez, como era um dos cabeças, ele foi preso. E a segunda carta, da mesma forma, a gente estudando, a gente vê que um camarada, o imperador Nero, ele não funcionava muito bem da cabeça, Ele resolveu tocar fogo em Roma, Faz igual o Joãozinho lá, quem tocou fogo em Roma? Ele falou, eu não fui, Então, irmãos, Nero, ele resolveu tocar fogo em Roma, e como o cristianismo, ele estava assim, muito em evidência, e expandindo muito, e mais uma vez, Paulo, por ser um dos cabeças, ele então, estando ali, ele foi alvo de prisão. E dessa vez, nós podemos ver que lá em primeira carta, quando Paulo foi preso, ele orou para que ele pudesse sair da prisão. Mas na segunda carta, ele foi sentenciado à morte. Até a gente vê que Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim, olha, ninguém compareceu ao meu julgamento para estar ali comigo, para me dar um apoio. Então ele ficou só. Por quê? Só o fato das pessoas mencionarem o nome cristão, ou se dizerem cristãos, elas eram mortas. Tanto que ali naquela época, dizem que as madeiras foram escassas, foram poucas para crucificar os cristãos. E eles então colocavam os cristãos presos aos postes e faziam dos cristãos tochas humanas para que iluminasse as ruas de Roma. E Nero, então, ele toca fogo em Roma, uma cidade que tinha mais de 1 milhão de habitantes, e ele fica do alto, olhando a cidade pegar fogo. Mais da metade da cidade se queimou. E Paulo, então, irmãos, foi das pessoas que foram, ou a principal pessoa que foi ali, como se diz, culpada daquele incêndio. E como eu disse, ele foi preso e sentenciado. E Paulo, ele sabia que ali daquela prisão ele não iria sair mais. Ele sabia que ali ele iria morrer. Porque se você olhar no final do capítulo, você vai ver, ou melhor, no final do livro, no capítulo 4, você vai ver então ele dizendo, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Agora só uma coisa me resta, que é aguardar das mãos do justo juiz a coroa que me está reservada, não só a mim, mas a tantos quanto aguardam a sua vinda. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Paulo, estando preso naquela prisão fria, úmida, ele não demonstra, assim, um abatimento. Pelo que a gente pode ver na carta de 2 Timóteo, ele escreve uma carta de ânimo. Ele escreve uma carta para levantar o ânimo do seu filho na fé, Timóteo. Tanto que aqui ele está dizendo, por que, Timóteo? Olha, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, né? Ele não nos tem dado um espírito de covardia, mas Ele tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Então ele está dizendo para Timóteo essas palavras. E lá no capítulo 2, do versículo 15, ele diz o seguinte para Timóteo: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, né, como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, ele estava dizendo a Timóteo, olha, as lutas vão vir, as tribulações vão vir, as perseguições virão, mas eu quero dizer para você, procura te apresentar como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E eu fico aqui então imaginando Paulo dando esses conselhos para Timóteo, e Timóteo às vezes olhando toda aquela situação, mas ele também era um homem de fé, era um homem de Deus, e eu fico aqui, então eu faço até uma pergunta para vocês, para a gente ser aprovado, nós precisamos do quê? Enquanto isso eu tomo água. Do quê? Para sermos aprovados, nós precisamos de ser provados, né? Para sermos aprovados, nós precisamos ser provados. Então, irmãos, Paulo, ele estava dizendo para o seu filho na fé, olha, as provas virão, as lutas virão, mas se comporte, se porte como um verdadeiro servo de Deus, aquele que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, e se eu manejo bem a palavra da verdade, eu tenho que viver a verdade, porque nós não podemos ser covardes. A palavra do Senhor nos ensina que o crente ele não pode ser covarde. Coloca para mim Apocalipse 21, no versículo 8. Veja o que é que vai acontecer com os covardes. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que eles cabem será aonde? No lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja, irmãos, que pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande, né? Porque Paulo está dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, porque Deus ele não nos tem dado um espírito de covardia, um espírito de medo, um espírito, né, que faz você retroceder diante das circunstâncias, mas Ele tem nos dado um espírito de ousadia, sabe? E quando a gente olha, a gente lê ali no livro de Atos, nós vemos a igreja do Senhor, com todo o poder do Espírito Santo, com toda a unção do Espírito Santo, pregando o Evangelho, até porque o próprio Jesus diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, né, mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
Então a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor nos daria o quê? Poder. Então nós precisamos de poder. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa de poder do Espírito Santo, irmão. Nós não podemos ser covardes, nós temos que ser ousados, nós temos que ser corajosos. E aí a palavra do Senhor, aí em Atos ainda, né, a gente vê o povo ali enfrentando situações, perseguições, morte. E aí, eu olho ali para Atos no capítulo 4, versículo 29. O povo de Deus ali fazendo uma oração. Não uma oração de covarde, mas eles dizem, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Intrepidez é um sinônimo de ousadia. E eles estão dizendo agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Ameaça de quem? Ameaça dos maiorais, ameaça dos grandes ali que estavam perseguindo e estavam ali dizendo, olha, se vocês falarem acerca desse nome, vocês vão o quê? Morrer. Mas eles diziam, Senhor, por favor, né, livra a gente dessa situação aí, porque o trem está feio. Não, eles diziam, agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças, né, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra. Vamos mais no outro versículo? O próximo. Cadê? Próximo versículo aí. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E o próximo. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Olha, irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor se agradou deles, de tal forma que quando eles oraram, o lugar onde eles estavam estremeceu. Todos foram cheios do Espírito Santo e eles anunciavam com intrepidez, com ousadia, a palavra de Deus. Irmão, a igreja hoje ela precisa desse poder. A igreja precisa dessa unção. A igreja precisa se tornar íntima do Espírito Santo para que nós possamos verdadeiramente ser ousados, porque na verdade nós temos visto que está havendo muita covardia por parte daqueles que dizem ser servos do Senhor, porque diante de alguma circunstância muitos preferem se calar. E a Bíblia diz, olha, fales e não te cales, porque se nós nos calarmos, as pedras clamarão, sabe? E nós precisamos ser ousados, nós precisamos orar ao Senhor, dá-me poder, dá-me ousadia para poder falar, né, do teu amor, falar da tua palavra, sabe? Nós não podemos recuar diante das circunstâncias. Eu tenho um livro lá em casa, que o título dele é Atreva-se a Crer. Ele, embora não foi escrito pela pessoa principal do qual o livro fala, mas ele foi escrito para falar desse grande homem de Deus que se atreveu a crer. Irmãos, quantos creem que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre? Diga amém. Então, nós precisamos entender que se Ele operou no passado, Ele opera hoje e Ele vai operar para sempre, amém? E aí, esse homem, ele resolveu, ele se atreveu a crer que o Jesus que operou no passado ainda poderia operar nos seus dias, né, através da sua vida. O seu nome era Smith Wigglesworth, era um inglês, um encanador. Mas ele se atreveu a crer. E diz que, durante o seu ministério, aproximadamente 23 pessoas foram ressuscitadas através da sua vida. Então, um homem comum que morreu agora, né, esses dias, 1940 e poucos, né? Então, não faz muito tempo para a gente dizer assim, nossa, porque às vezes a gente acha que essas coisas foi lá para o tempo de Jesus,
foi lá para o tempo da igreja primitiva, não. E então, meus irmãos, a primeira pessoa que ele ressuscitou foi quem? Chuta aí, irmão. Não foi a sogra. Foi a esposa dele, irmão. Quando ele soube que a esposa dele estava morrendo, ele estava saindo de viagem e ele voltou. Quando chegou, ela já estava morta. E ele era muito apaixonado por ela, sabe? E ele pegou aquela mulher nos braços e colocou ela em pé e dizia assim, vida, volte, mova agora os braços. E disse que ela começou a estremecer. E ela então reviveu, porque alguém se atreveu a crer. Sabe, irmãos, a ousadia ela transforma. Porque a transformação não é no comportamento, embora a transformação ela gera uma mudança na nossa vida, mas nós precisamos ser transformados na nossa mente, acreditar, porque muitas vezes nós, embora nos alegramos em ouvir determinados relatos como esse, mas nós achamos que não é para nós. Muitos, às vezes, lá no seu íntimo está dizendo, não, mas isso não é para mim. Porque até então, a gente fala muito de pessoas da Bíblia, né? Como Elias. Elias foi um homem que realmente ele era ousado. Elias, ele aparece assim do nada, né? E ele aparece mesmo para aparecer, irmãos, para fazer a diferença. E aí ele chega e está aquela confusão, Israel adorando Baal, que é o Deus da fertilidade. E aí, ele então tem que se levantar para apresentar e para trazer à memória daquele povo que Baal não era Deus, mas que Deus é Deus. E então, ele, como Baal era o Deus da fertilidade, o Deus que mandava chuva, o Deus que gerava produção na terra, ele chega e diz, olha, a partir de hoje, durante 3 anos e 6 meses, não vai cair nenhuma gota de orvalho sobre essa terra. Sabe, irmãos, é uma ousadia muito grande. É a pessoa entender que ela é muito íntima de Deus. É ela entender que quando ela fala, é Deus falando na boca dela. Você tem a certeza que quando você fala, é Deus que está falando na sua boca? Porque ele dizia, olha, não vai chover. E a palavra do Senhor diz que durante 3 anos e 6 meses não caiu chuva naquele lugar. E eles podiam clamar para Baal do jeito que fosse, mas a chuva não veio, porque, como nós cantamos, né, o Rei dos Reis não permitiu, porque o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, e ele é o Deus dos deuses também, sabe? E então, como eu estava dizendo, nós precisamos entender que quando a gente fala, nós estamos falando porque eu entendo, eu estou falando aquilo que Deus quer que eu fale. E quando eu falo algo, não sou eu, mas é o Senhor que está falando. E para provar isso, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24, a gente vê que uma mulher testifica acerca disso. Olha, a mulher disse, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca, ela é o quê? Verdade. Sabe, aquela mulher era a viúva que havia abrigado Elias, naquele tempo de sequidão. Aquela viúva que a botija dela não faltou o azeite, na panela não faltou a farinha. E ali, eles estavam vivendo daquilo que o Senhor estava provendo. Mas em um determinado momento, o filho daquela mulher morre. E então a mulher vai ao encontro de Elias e diz, o que foi que eu fiz? O que eu pedi mesmo para que isso viesse a acontecer comigo? Mas ele sabia quem ele era, sabe? E ele sabia quem era o Deus que ele servia.
E então diz que ele pegou aquele menino, levou para o quarto onde ele dormia, colocou aquele menino sobre a cama e orou, e aquele menino voltou a viver. Aí aquela mulher disse: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca ela é verdade. Sabe, as pessoas precisam dizer isso a nosso respeito. Eu sei que tu és homem de Deus, eu sei que tu és uma mulher de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca ela é verdade. Porque o mundo ele está precisando, ele está sedento, ele está carente de pessoas que façam a diferença, irmãos. Ele está precisando. Então tudo isso gera, essa ousadia gera transformação, porque as pessoas passam a crer. Davi, quando chegou lá naquele campo de batalha, quando ele foi levar alimento para os seus irmãos, ele viu aquela situação e disse: o que esse homem aí está afrontando vocês e vocês não fazem nada? E todo mundo assim, só olhando para aquele gigante Golias, durante 40 dias, irmãos. 40 dias. Agora vocês imaginam, aquele homem desafiando: se tem um guerreiro aí para vir lutar comigo, manda, porque se vocês me vencerem, né, nós seremos escravos de vocês, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E então, 40 dias ouvindo aquilo foi se tornando uma lavagem cerebral na mente daquele povo. Eles foram acreditando que eles não eram nada. Eles foram acreditando que eles não eram capazes. Imagine só, você ouvir durante 40 dias, olha, você não é nada porque você não consegue me encarar. Imagina isso. Só que, de repente, chega um menino, irmãos. Um menino, né? Pequeno. Quando a gente fala pequeno, porque ele era pequeno para a época, mas ele tinha mais ou menos 2 metros. Né? Para nós ele era um gigante, né? Então, ele chega e ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar, né, o exército do Deus vivo? Quem é? Por que Davi falou isso, irmãos? Porque, na verdade, Davi ele desenvolveu um relacionamento com Deus lá no pasto. Sabe, quando ele cuidava das ovelhas, ele estava lá cuidando das ovelhas, tocando a sua harpa, né, escrevendo os seus salmos. E eu acredito que muitos dos salmos que Davi escreveu, ele escreveu ali. A inspiração que ele teve ali quando ele estava cuidando das ovelhas. E ali foi gerando o quê? Uma intimidade. Quando você entra para o seu quarto, quando você tira um tempo para estar com o Senhor, sabe, irmãos, isso vai gerando uma intimidade. E Deus vai movendo, vai trabalhando na nossa vida. E então Davi, por saber e conhecer quem era Deus, ele chega e diz: olha, esse negócio não está certo. Quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse camarada que não tem a marca, que não tem o selo da promessa, que não tem o selo do Espírito para afrontar o exército do Deus vivo? Nós é que temos a marca. Eu falei aqui no Efésios capítulo 1, versículo 14, se não me engano, semana passada, acerca desse selo. Coloca aí para mim, deixa eu ver se é isso mesmo. Então, nós precisamos entender que nós já fomos selados. Sabe, Davi, ele sabia que aqueles homens, eles não tinham a marca, mas ele tinha, porque ele era amigo de Deus. E então ele decide: olha, eu vou lutar contra esse homem. E todo mundo ficou o quê? Abismados. Todo mundo ficou ali, sem saber, olha, agora que vai estar, nós vamos perder mesmo. Agora que está enrolado, porque tanto soldado aqui, treinado, preparado, ninguém teve a coragem. Agora chega um rapaz trazendo umas marmitas, vai querer enfrentar esse homem? Eu não vou dizer, irmãos, que ele estava
interessado na filha do rei, porque havia uma promessa, né? Que quem destruísse o gigante casaria com o rei, a filha do rei, e que nunca mais iria pagar imposto. Se fosse aqui no Brasil, o negócio todo mundo ia querer lutar, né, irmão? Eu vou, nem que eu não ganhe, mas eu vou tentar, né? Então, irmãos, mas ele foi. Experimentou, Saul disse, experimenta aí a minha armadura, porque pelo menos você vai estar, né, mais seguro. Experimentou, o negócio não serviu, não deu certo, ele não conseguiu andar. Sabe? E aí, ele disse, tira esse negócio. Foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas. E ele usou aquilo que ele tinha, irmãos. Aquilo que ele sabia, aquilo que ele conhecia. Sabe, é por isso que nós temos que desenvolver as nossas habilidades, aquilo que Deus nos dá. Davi, ele sabia o quê? Guardar as ovelhas, né? Matar os bichos com o estilingue lá, com a funda, e assim por diante. E então ele usou a arma que ele tinha. Mas ele sabia que não era a arma dele, mas Deus iria usar aquilo que ele tinha. E ele foi, e enfrentou o gigante, destruiu o gigante. E o que aconteceu? Houve uma mudança, houve uma transformação. Eu acredito que até mesmo na mente daquele povo, eles passaram a acreditar mais que Deus é Deus. Porque a partir da ousadia de Davi, né, enfrentar aquele gigante, mesmo diante dos olhos das pessoas sendo algo impossível, porque ele não tinha a mínima chance, mas quando viu o que Deus fez através dele, né, as pessoas então mudaram o seu pensamento. Quando o mundo vê o que Deus pode fazer através de você, muitos se converterão ao Senhor, irmãos. Para isso nós precisamos o quê? Nos dispor. E mais uma vez, nós voltamos lá para Elias. E vemos Elias então, chegando no final, né, daquele propósito, né, daquela palavra que ele fez. Ele disse, agora eu vou desafiar esse povo. Na verdade não era 450, eram uns 850 profetas. E aí ele disse, vamos fazer um negócio. Se Baal é Deus, vocês vão fazer um altar aqui. E vão colocar nele o sacrifício. E vocês vão clamar. O Deus que responder com fogo, né, esse é Deus de verdade, porque eu vou fazer o mesmo. E então aquele povo fez. E vocês conhecem muito bem a história, que eles ficaram de manhã até a tarde, clamando, se batendo, se cortando, né, para que Deus viesse, o Deus deles respondesse. E Elias até se zombava deles, né, clama mais alto, porque ele pode estar dormindo, ele pode estar viajando, mas nada, não houve resposta. Mas depois, quando chegou a vez dele, ele disse, pronto, agora é a minha vez. O que ele fez? Ele restaurou o altar. Irmãos, hoje, talvez seja um tempo, talvez não, acredito que seja o tempo, de nós pararmos e fazermos uma autoanálise acerca do nosso relacionamento com Deus. E nós vermos como que está o nosso altar. Porque altar é um lugar de relacionamento, mas altar também é um lugar de morte. É um lugar de morrer. Quando você chegava lá no tabernáculo, né? Quando você chegava não, né? Mas aquele pessoal chegava e entrava ali na porta. Quando entrava naquele espaço, né, externo, a primeira coisa que eles viam era o quê? Era o altar. Era o altar do sacrifício. Porque ali precisaria haver o quê? Uma morte, para que houvesse perdão. E é interessante que era o pátio exterior, né, o lugar santo e o santo dos santos. Isso fala do corpo, da alma e do espírito. É um processo de avançar. Então, quando a pessoa entrava ali no tabernáculo, no espaço ali de fora, ele contemplava o altar.
E ali era o lugar do sacrifício. Quando nós levantamos um altar, irmãos, nós levantamos o altar para que nós possamos, cada vez que nós nos aproximamos ou nos colocamos nesse altar, cada vez a gente possa morrer um pouquinho mais para nós mesmos, sabe? E sairmos de lá melhor para Deus. Então, altar é um lugar de sacrifício, é um lugar de morte. E aí Elias, ele pega e restaura aquele altar, porque, na verdade, o altar espiritual de Israel estava todo destruído. O povo tinha se voltado contra aquilo que um dia eles haviam aprendido. E aí o que acontece? Ele restaura, ele manda jogar muita água ali, coloca o sacrifício. E aí a palavra dele foi o quê? Senhor, para que esse povo creia que há Deus em Israel, manda fogo sobre este holocausto. E o fogo veio e consumiu até as pedras. Sabe, ele não falou, Senhor, para que esse povo creia que eu sou um homem de Deus, para que esse povo creia que eu sou cheio do Espírito, que eu sou o bom. Não, ele disse, para que esse povo creia que tu és Deus e que há Deus em Israel. Porque aquele povo precisava, irmãos, ser restaurados. Aquele povo havia se corrompido e eles precisavam agora retornar. Eu creio que nós, nos dias de hoje, nós precisamos restaurar o nosso altar, porque o Espírito Santo, ele está desejoso de se manifestar no nosso meio. O Espírito Santo, ele está desejoso de fazer aquilo que para nós é sobrenatural, mas para ele não é sobrenatural, para ele é natural. Porque às vezes, quando a gente vê alguém sendo curado, a gente fica assim, né, muito alegre, porque na verdade é um motivo de alegria, mas como se fosse algo sobrenatural. Para nós pode ser, mas para ele isso é o natural. Cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, deveria ser o natural, né? Porque isso deveria acontecer, mas ele precisa de homens. Em Atos, se não me engano, capítulo 3, não vou falar o versículo aqui, senão vai que eu erro, né? A palavra do Senhor diz que Deus operava muitos sinais através da vida, das mãos de Paulo. Sabe, irmãos, e o Senhor quer fazer isso através das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos ser ousados. Nós precisamos deixar a covardia de lado. Mas nós precisamos ter coragem e entender que ainda hoje Deus usa homens falhos, homens como eu e como você. E Ele está desejoso disso. Ele está desejoso que você se levante e diga, eu serei um Elias nessa terra. Até há uma pregação que diz, onde estão os Elias de hoje? Cadê os Elias de hoje? Os Elias que operam sinais, prodígios e maravilha. O evangelho hoje, irmãos, está muito corrompido. Porque eu vi um vídeo, um pastor, não vou falar a denominação, mas aquele povo daquele templo enorme, ele falou algo e o povo aplaudiu, ele, não. O Espírito Santo não quer o seu aplauso. O Espírito Santo quer o seu dinheiro. Sabe? Milhares de pessoas ali. E é assim que está acontecendo. Mas eu creio que ainda existe os remanescentes do Senhor. Eu creio que ainda existe aqueles verdadeiros que querem verdadeiramente exaltar o nome do Senhor. Aqueles que verdadeiramente querem trazer o fogo de Deus para esse lugar, mas sem querer aparecer, sabe? Para a glória do Senhor.
Porque Davi também, da mesma forma, quando ele foi enfrentar o gigante, ele disse, olha, você vem contra mim com lança, com escudo, com espada, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor a quem você tem afrontado. Não sou eu, mas só que Deus, Ele quer usar você. Deus quer usar a mim, porque Deus usa pessoas, sabe? Ele poderia muito bem mudar tudo, num abrir e fechar de olhos, num estalar de dedo, mas não, Ele está aguardando a igreja se posicionar. Assim como a palavra de Deus diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Deus também está esperando você dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Que nós possamos, irmãos, nesses últimos dias, como eu disse na semana passada, já não é mais os últimos minutos, mas são os últimos segundos do relógio do Apocalipse. Então, que nós possamos despertar. Que nós não venhamos nos contaminar com a palavra quando ela diz assim, olha, nos últimos dias, muitos se apostatariam da fé, o amor de muitos se esfriaria. Se a palavra está dizendo isso, que eu possa me levantar e dizer, eu não serei um desses. Eu não vou me apostatar, eu não vou esfriar, muito pelo contrário, eu vou me levantar para que Deus me use. Eu vou me levantar para que o Senhor possa fazer, através de mim, sinais, prodígios e maravilhas. Sabe? E esse ano verdadeiramente será o ano da transformação aqui nesse lugar. Nós vamos ver, irmãos, coisas extraordinárias acontecendo aqui. Porque Deus, Ele está começando a despertar pessoas. E nem sempre vai começar com uma multidão. Mas vai começar com um. Começou com Elias, né? Deus fez com Davi. Deus começou com 12. Então, é através de mim. Eu quero dizer, com toda a ousadia, a começar em mim. A começar em mim. Algo vai acontecer. Convidar o louvor, porque Ele ainda faz. Ele ainda faz. E eu creio que Ele vai fazer. Eu almejo isso, eu quero isso. Sabe, irmãos, eu quero ver novamente as pessoas sendo curadas, os demônios se manifestando. Tem crente que fala, cruz credo, pastor. Demônio manifestar, não. Irmão, o demônio tem que manifestar para sair, para liberar o espaço para o Espírito Santo entrar. A igreja precisa fazer isso. Sabe, homens andavam pelas ruas, e quando ele passava por pessoas que estavam demoniadas, só de passar perto, o demônio já manifestava. Que isso possa acontecer com a gente também. Aí a manifestar lá, você volta e fala, vai embora em nome de Jesus. Não precisa fazer show, porque o diabo, ele conhece a voz do Filho de Deus. O diabo conhece, né, a autoridade que está na minha e na sua vida. Então não precisa de você brigar. Né? Como eu disse aqui numa reunião, acho que foi terça-feira, eu disse, quem aqui já, mesmo lendo a Bíblia toda, viu Jesus orando para curar um enfermo? Alguém já viu Jesus orar para curar um enfermo? Jesus nunca orou para curar enfermo. Ele ordenava ser curado. Outra vez ele expressava a vontade dele. Ele dizia, quero ser limpo. Ele não ficava lá orando, Senhor abençoa, cura. Não.
ele só dava a palavra. Por quê? Porque ele orava. Ele tinha intimidade com Deus. Quando ele chegava ali, ele não precisava de orar mais, porque ele já tinha orado. Ele tinha crédito. Está vendo quanto é importante a gente orar, irmãos? Porque quando você sair do seu lugar secreto com Deus, e você deparar com um demoniado, com um enfermo, você não vai precisar ficar lutando com o diabo. Você só vai ordenar. Sai, em nome de Jesus, porque você tem crédito. Quando a gente ora, a gente vai acumulando os créditos. Que você acumule muitos créditos com Deus. Que quando o diabo olhar para você, ele possa dizer, como ele disse para os filhos de Seva: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo. Eu conheço Jesus, mas eu conheço a Cristiano. Eu conheço Jesus, mas eu sei quem é o Fernando. Mas e vocês, que não têm comunhão com Deus? Quem são? O diabo precisa te conhecer. O diabo precisa saber quem você é. Fala para a pessoa que está do seu lado: o diabo precisa saber quem você é. Mas não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva. E quando ele disser: olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é o Augusto, eu sei quem é o Lúcio, sabe, ele ainda hoje pode falar isso. E quão bom, quão maravilhoso será quando isso acontecer, irmãos, e você der uma ordem e ele dizer: eu vou sair, porque eu sei quem é você, porque você é assim com ele, você é assim com o homem lá de cima. É tempo de milagres, irmãos. É tempo de acontecer coisas novas. Eu creio que ele ainda faz milagres. Amém? Vamos ficar de pé.